No processo de orçamentação, há casos em que precisamos recorrer aos referenciais de preços aí disponíveis no mercado, por opção ou, em muitos casos, por obrigação da legislação, a exemplo aí o SINAP, quando há recursos da União envolvidos na obra. Olá, eu sou Manuel Melo, atuo na área de orçamentos e planejamento de obra. Neste vídeo eu vou trazer dicas para você extrair resultados assertivos no orçamento, utilizando a referência de preço SINAP. O SINAP, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, é uma referência de preço amplamente utilizada no setor da construção no Brasil. Ele é desenvolvido aí pela Caixa Econômica Federal com parceria com a Fundação Getúlio Vargas e tem como objetivo fornecer informações atualizadas sobre os custos de material, mão de obra, equipamentos e serviços relacionados à construção. Uma das vantagens aí do SINAP é sua abrangência geográfica. Ele está em todas as unidades da federação, pois ele fornece preços em diferentes regiões do país, considerando as variações de região, de custo de material e mão de obra. No entanto, é importante a gente estar ciente aí que o SINAP não é uma tabela de preço, é um referencial de preço e não deve ser utilizado como única fonte de referência na elaboração de orçamentos e composições de preço. É fundamental aí que o orçamentista considere também questões locais, complexidade do projeto, metodologia utilizada, especificidade do local da obra. Isso são fatores aí que vai impactar no preço da orçamentação. Partimos aí a princípio que você escolheu a unidade da federação mais próximo da obra. Então a primeira dica que eu quero dar, assim, a dica mais efetiva, é escolha do banco de dados da composição, se a composição vai ser desonerada ou não desonerada. Uma composição não desonerada, ela vai incidir aí na contribuição o ISS de 20% sobre a folha de pagamento. Ou seja, ela vai ter um custo de mão de obra e equipamento maior. E a desonerada, ela não tem a incidência dos 20% de ISS sobre a folha de pagamento. Ou seja, ela tem um custo de mão de obra menor e de equipamentos menor. Em compensação, é aplicado um percentual sobre o faturamento, ou seja, 4,5% sobre a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, o CPRB, 4,5%. E aí, o que é que ocorre? Um BDI maior. Então, tem essas duas composições que você tem que escolher no caso. Se você vai adotar a não desonerada ou a desonerada. A segunda dica é sobre a estrutura da composição, é interpretar os dados que estão ali na estrutura da composição. É muito importante para você trabalhar a composição, você entender a estrutura e como é que esses dados estão apresentados. Como é que o SINAP apresenta esses dados, para a partir daí você desenvolver os seus ajustes e sua análise e suas ponderações na composição para trazer para a sua realidade. Vamos extrair aqui uma composição a 103.322, que é uma composição de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 9 por 19 por 39 centímetros. E a espessura dessa alvenaria é de 9 centímetros. E a argamassa de assentamento preparada em betoneira. A primeira visão que a gente vai ter aqui, a gente vai ter dois grupos de recursos.
um recurso que ele vai ser apresentado como insumo, o preço dele, então quer dizer que ele vai vir como um material. Ele está aqui em metro, ou em centro, ou em unidade, e ele vai ser representado como um material, no caso, pino de aço, tela de aço e o bloco. E os outros recursos, eles vão estar como composições auxiliares. Então é muito importante você diferenciar na hora que você for custear, você entender que isso aqui está vindo como uma composição. A gente vai ter uma composição da argamassa, que é 87292, que a gente pode aqui dar uma olhada. A gente pode dar uma olhada aqui, que ela vai vir como uma composição. Então ela vai ter desmembrado, como é uma argamassa preparada em betoneira com um traço 128, cimento, areia, cal, preparado em betoneira. A gente vai ter aqui a composição da betoneira, a gente vai ter a mão de obra do operador da betoneira e os insumos, areia, cal e cimento e as suas proporções. Então, essa mesma lógica a gente vai ter para as composições de pedreiro e servente. Então, esse preço ele já vai vir composto. Então, você tem que abrir a composição, ver o que está sendo considerado na composição e ver os preços se estão coerentes. Então, é muito importante você, na hora que você enxergar a composição, você ver se essa composição ela está vindo com composição auxiliar inserida nela e também o insumo separado. Então, quando está aqui o insumo, você vê o preço, aqui você já vai direto fazer sua análise. Mas como vem nesse caso aqui da argamassa e da mão de obra, você tem que averiguar também essas composições auxiliares para você ver o que está sendo considerado, o que está sendo inserido nessa composição. É muito importante para o preço final, entendeu? Vamos avançar aqui. Aqui tem a estrutura da composição com código, descrição, tem a unidade que está sendo inserido cada elemento no detalhamento aqui da composição. O que é importante a gente destacar também nessa composição são a origem de preço. É muito importante você, na hora que você trabalhar com Sinap, você ter a consciência da origem do preço. Como é que esse preço está sendo inserido aqui na composição. A gente sabe que a parceria da Caixa com o IBGE está responsável por coletar esses preços, para fazer a cotação desses preços. E como é que é a metodologia do IBGE neste caso? Ele cria 3 categorias de origem de preço. CR, que é coeficiente de representatividade. Tem o AS, que são preços atribuídos a São Paulo. E o C, que são preços coletados para cada capital do país. As 27 capitais, ele faz essa coleta desse preço. Então vão ter insumos que vão ser coletados com origem nas capitais, e tem preço que vai ser atribuído a São Paulo quando ele não encontrar esse material, e preços que são coeficiente de representatividade. Eu queria aproveitar esse momento para estar pedindo aí seu like. É uma forma aí que o YouTube tem de distribuir mais o conteúdo e alcançar mais pessoas. Como também você que não é inscrito, convidar você a estar se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações. E gostaria também de aproveitar esse momento para apresentar o e-book Guia Prático Orçamento de Obras Rodoviárias e o curso Orçamento de Obras Rodoviárias. Os links vão estar na descrição do vídeo. Vamos dar um avanço aí sobre essas questões. O que são coeficientes de representatividade? Os preços dos insumos, o preço dos insumos representativos é coletado mensalmente e os preços dos insumos são obtidos por meio de utilização de um coeficiente de representatividade.
que indica uma proporção entre o preço do chefe de família, quer dizer, o insumo representativo, e o preço dos demais insumos. Há um exemplo aqui: anel de borracha para esgoto predial, diâmetro de 100 milímetros. Ele tem aqui coleta para o de 100, o de 50 e o de 75, como ele bota isso aí, o de 100 como chefe da família, os demais eles vão sendo representativos. Ele vai criando um coeficiente para ele calcular o preço dos demais. Outro exemplo aqui: tubo de PVC série normal, diâmetro de 100 milímetros para esgoto predial. Ele coleta o de 100 e o de 150 e o de 40 aqui está entrando como coeficiente representativo. E assim eles vão fazendo para os demais. São muitos insumos aí no SINAP, e ele utiliza esse artifício. Então é muito importante você estar consciente que quando você, na sua composição, você vê o CR, você vai entender que ele está usando um coeficiente de representatividade. Se esse insumo ele está aí na sua curva ABC, ele tem um valor, um quantitativo aí representativo, se você achar conveniente, você cota esse material à parte. Então é importante você estar pesando nessa questão, ter o entendimento que esse material ele não está sendo cotado, ele está sendo utilizado um percentual representativo. É bom fixar isso. Outra questão também é esses preços, eles são coletados nas capitais. Aí não está sendo considerado a questão de negociação e não inclui frete. Então, quer dizer, dependendo aí aonde esse material se apresenta aí na sua curva ABC, você ter consciência dessas questões. A outra questão são essa sigla AS, atribuídos a São Paulo. Neste caso, os insumos são adotados com preço da Praça São Paulo. E cabe ao profissional aí você ter essa coerência aí de atualização desse preço, ou, dependendo onde está na curva, aceitar esse preço que está sendo proposto desse material. Quando tiver o AS, está sendo atribuído em São Paulo. Então voltamos aqui para a composição. Então aqui a gente já entende aqui o panorama, como é que esses preços eles são coletados e como eles são inseridos na composição. Então é um ponto importante aí você entender essa estrutura da composição para você desenvolver seus ajustes na composição. Então, esses dois pontos que eu destaco aqui nessa parte de interpretação da estrutura da composição. Você entender se esse material, se esse está entrando como, esse recurso está entrando como insumo ou como composição. E você ir verificar, se tiver como composição, as composições auxiliares, como elas estão sendo adotadas. E você também vê essa questão da origem dos preços. É muito importante, dependendo desse material, onde ele for apresentado na curva ABC do seu orçamento, você ter consciência desta questão, da origem do preço. Também fixa bem essa questão que os preços são coletados nas capitais, não é feito como negociação, você não consegue aí, que a gente sabe a política de mercado, de negociação, questão de frete, não frete. Então,
é muito importante você estar ciente da origem desses preços. Vamos analisar aqui uma composição SINAP para a gente já entender a metodologia que é aplicada na composição. No processo de, quando você estiver utilizando as composições SINAP, você está atento aí aos cadernos técnicos para você entender a metodologia que está sendo aplicada para você extrair a melhor, como a gente vem falando, a melhor informação para seu orçamento, porque esses critérios eles vão ali pesar no custo da obra. Nós temos aqui essa alvenaria de vedação, blocos cerâmicos furados. As dimensões desse bloco ele já nos fornece o que? A produtividade e o consumo de materiais. Então, a produtividade da mão de obra para esse tipo de bloco e o consumo de materiais. Nós não vamos entrar nessa aula no cálculo, como é que chegamos a esse cálculo. Vamos apenas analisar os dados que estão sendo fornecidos aqui. No próximo vídeo a gente pode calcular esses números, como podemos chegar a esse número. Mas temos aqui a tela soldada, um consumo por metro, foi fornecido 0,42. Tem aqui os pinos para fixação dessa tela, 0,005 e 13,60 unidades de bloco por metro quadrado. Isso também é possível calcular. Mas o que é importante a gente entender nessa composição? Vamos para a questão do cálculo do material. O critério que utilizou para a quantificação desse serviço. Está sendo utilizado uma área líquida das paredes da alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Então, quer dizer, ele já considera a marcação, aquela fiada de marcação que em muitos casos você paga a parte para fazer toda a marcação da alvenaria. Então ele já está considerando esse serviço dentro dessa composição. Então é bom já entender esta questão. Outra questão aí do SINAP, que são descontados todos os vãos de portas e janelas. Então não tem aquela consideração de uma área maior do que 2 metros ou menor do que 2 metros. Então, quer dizer, ele aqui ele vai descontar todos os vãos. Então, você já tem que ficar atento que essa composição SINAP ela desconta os vãos. Outra questão sobre a mão de obra, se nós observarmos aqui, ele está usando um pedreiro e o servente. Se nós atentarmos aqui para os índices de produtividade, nós temos o pedreiro 0,59 e o servente 0,295. Já dá de cara a gente ver que está utilizando, nessa composição nós vamos ter um servente atendendo a 2 pedreiros. Então quer dizer, eles vão ter que trabalhar próximo e esse servente vai estar atendendo esses 2 pedreiros. Ele considera que eles vão trabalhar próximo, então eles vão trabalhar ali no mesmo andar. Esse servente vai estar executando o auxílio a esses 2 pedreiros ali com auxílio de material, da argamassa. Ele não está considerando, não foi considerado o esforço de acunhamento, quer dizer, a fixação dessa alvenaria, e também o preparo da argamassa. Ele não considerou esse preparo. Essa argamassa vai ser uma composição à parte, como a gente pode observar aqui, que ela está entrando como composição, como falamos anteriormente. Não tem
essa consideração, como também uma coisa muito importante que a gente considerar no orçamento, que tem composições à parte, que é o transporte vertical dessa argamassa até o local de trabalho. Vai ser uma composição à parte, não está sendo considerado aqui. E o esforço para a colocação de escada e montagem de plataforma, guarda-corpo já está sendo contemplado na composição. Então, quer dizer, essa composição ela considera até 3 metros e ali a questão de andaime, isso aqui já está sendo considerado aí no custo da produtividade do pedreiro e do servente. Então, já está sendo considerado aqui. Então, a gente, numa visão geral, a gente tem aqui o consumo de material e os recursos entrando como composição, no caso da argamassa e da mão de obra. Temos aqui os consumos, os preços unitários desse material, que aí a gente já entendeu lá como é que funciona a questão de cotação desse material, e a produtividade aqui do pedreiro e do servente para chegar nessa produtividade. Então a gente aqui já vê essas 3 dicas para a gente como é trabalhar com a composição SINAP. Então é muito importante estar entendendo os critérios de medição, conseguir aqui entender a composição, entender a estrutura da composição e a questão também da escolha do banco, ou não desonerada ou desonerada. Então, quer dizer, é muito importante você já estar partindo com já esses critérios para você adotar aí na sua obra as composições do SINAP e tirar o melhor proveito aí no seu orçamento, criar os ajustes aí, efetuar os ajustes para aumentar aí a precisão dos seus trabalhos. Ficamos por aqui e finalizamos assim essas 3 dicas aí, como trabalhar com uma composição SINAP.